Bom, galera, nessa aula vamos falar sobre hidrodinâmica. Bora pro vídeo! Bom, hidrodinâmica é ciência, né, que estuda os fluidos em movimento. Hidrostática, fluidos em repouso. E hidrostática, hidrodinâmica, fluidos em movimento. Galera, os fluidos se movimentando, né, acarretam várias consequências. Nós temos aí, por exemplo, a sustentação do avião, né, devido ao ar passar por ele e as asas terem esse formato. É o princípio de Bernoulli. Nós temos aí uma força de sustentação devido a ter a menor pressão em cima, a pressão maior embaixo. Essa diferença de pressão acarreta uma força de sustentação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender para começar a falar de hidrodinâmica, pessoal, é o fluido ideal. O fluido ideal vai ser incompressível, né? Não se comprime, e é não viscoso. Não viscoso para não dissipar energia mecânica no processo de escoamento. O escoamento pode ser turbulento, tá? Acontece em corredeza, aí você tem uma complicação muito grande. A velocidade das partículas ali são diferentes. A gente não vai estudar escoamento turbulento, tá? Turbulência é muito complicado. A gente vai estudar escoamento permanente, estacionário, onde as partículas desse fluido terão a mesma velocidade quando passam pelo mesmo ponto. Escoamento estacionário ou permanente. Vamos lá, galera. A primeira grandeza que a gente tem que falar é vazão. Vazão está medindo a quantidade de fluido que está passando por determinada seção transversal de uma tubulação, tá? Então nós temos ali tantos litros passando por segundo, tantos metros cúbicos passando por segundo. Isso é a nossa vazão. Agora, pensa no cilindro, né? Num cano, nesse pedaço de cano aqui. A altura desse cilindro acaba sendo o ΔS do deslocamento das partículas desse fluido. E ΔS é velocidade vezes o tempo. Então vamos lá. Z, né, a grandeza Z de vazão, variação de volume pela variação de tempo. Olha só a unidade, pessoal. Não é ΔV de velocidade, não. É ΔV de variação de volume, tá? Então nós temos aqui, ó, volume metro cúbico, tempo em segundo. No sistema internacional, nós temos metro cúbico por segundo para unidade de vazão. Agora, é muito comum trabalharmos também com litro por segundo. Aí você tem que lembrar que 1 metro cúbico tem 1000 litros, tudo bem? É a capacidade, né, correspondente. Agora, se eu substituir variação de volume por área e variação de comprimento, é só você lembrar que volume de um cilindro, né, é a área da base vezes a altura. Nós temos ali a altura como o nosso ΔS, lembra? Agora, se eu pegar aqui ΔS por ΔT, velocidade. Então, vazão também pode ser, pessoal, área vezes velocidade de escoamento do fluido. Esse Vzinho aqui é de velocidade de escoamento do fluido. Então, vazão pode ser variação de volume por tempo ou área vezes velocidade. Galera, equação da continuidade. Nela, né, nós explicamos por que você consegue aumentar o alcance, a velocidade de saída do fluido de uma mangueira quando você aperta, né, diminui a área de saída da sua mangueira. Quando você coloca o seu dedinho, você acaba aumentando, né, a velocidade de esguicho, consequentemente o alcance. Então, se a área diminui, a velocidade aumenta. Área e velocidade são inversamente proporcionais. Vamos lá, a equação da continuidade. Quem determina a vazão, a quantidade de volume que atravessa o seu cano, é a bica, é a fonte. Isso aí não vai mudar. Agora, se ocorre, por exemplo, o aumento da boca do cano, ou um estrangulamento, uma diminuição, a vazão é a mesma. Vai passar o mesmo volume. O que acontece com o fluido? Ele vai aumentar ou diminuir a velocidade, dependendo se está aumentando ou diminuindo a área do seu cano, a área da sua mangueira. Então, aqui no meu exemplo, ó, a área está aumentando. Como passa o mesmo volume, a velocidade diminui para compensar ali, pessoal. Nós temos ali área e volume de forma inversamente proporcional. Agora, se ocorre um estrangulamento, uma diminuição no seu cano, né, melhor dizendo, como na mangueira de jardim, diminuir a área, aumentei a velocidade, porque tem que passar o mesmo volume. Lembra que volume é a área da base vezes a altura? Se a nossa área diminuiu, a altura, o nosso ΔS ali tem que aumentar. Consequentemente, na velocidade de escape também aumenta. A velocidade do fluido, né, aumenta, porque tem que passar o mesmo volume. Equação de Bernoulli, pessoal. Nós temos aqui, né, um cano sofrendo um estrangulamento, também uma transposição de altura ali. Ocorre um aumento do nível, né, em relação a um referencial fixo ali, o meu chão. Tudo bem? Então, o fluido escoa, né,
na parte 1 ali, uma altura H1 em relação ao chão, e na parte 2, que é mais estrangulada, numa área menor, uma bitola de cano menor, nós temos ali uma altura H2 em relação ao referencial, o nosso chão. Na posição 1 temos a área A1, uma área A1, né? E o fluido escoa com velocidade V1. Lá em cima, né? Uma área A2, uma área menor, e o fluido escoa com velocidade maior, V2. Você pode ver pelo tamanho do vetor. Agora é o seguinte, pessoal, a equação de Bernoulli, eu não vou me ater à demonstração aqui, tá, galera? Tudo bem? Nós temos a pressão estática, a pressão hidrostática e a pressão dinâmica, a pressão de escoamento do fluido. Então, do outro lado também, a pressão estática, a pressão hidrostática e a pressão hidrodinâmica, a pressão dinâmica desse fluido. Vamos para um exemplo aqui de escoamento do fluido, né, utilizando a equação de Bernoulli. Repara que o fluido, né, como um cano na sua casa, está no mesmo nível. Então a área A1 está no mesmo nível da área A2, tudo bem? A mesma altura, H1 igual a H2. Quando acontece isso, pessoal, só vai ter uma mudança na velocidade devido ao estrangulamento. A pressão estática vai ter que ser alterada em função da pressão dinâmica ser alterada também. Essa soma aqui, P mais dV sobre 2, dV quadrado sobre 2, tem que ser uma constante. Essa soma tem que ser uma constante. Se ocorre o estrangulamento, a velocidade aumentou, a pressão dinâmica aumenta. Então a pressão estática tem que diminuir. Então no trecho onde a velocidade é maior, a pressão é menor. Esse é o efeito Bernoulli. Então, por exemplo, se você tem aí um colesterol alto, né? Você tem ali aquele colesterol entupindo as suas artérias. Vamos colocar assim, né? Pega uma pessoa cheia de colesterol nas artérias. Então, o diâmetro da artéria diminuiu. Tudo bem? Vai aumentar a velocidade, aí a pressão ali dentro tende a diminuir. Porém, o que o coração tem que fazer para conseguir irrigar, levar oxigênio para seus órgãos, etc. e tal? Ele vai ter que aumentar a pressão para poder compensar essa perda de pressão devido à diminuição da área. Então vamos lá, a área é inversamente proporcional à velocidade. Se a área diminuiu, a velocidade aumenta. Porém, área e pressão são diretamente proporcionais. Se a área diminuiu, a pressão também diminuiu. Esse é o chamado efeito Bernoulli. Então, voltando aí para a sustentação da asa do avião, galera, o fluido que passa por cima, né, o ar, ele também passa por baixo. Só que quando ele passa por cima, ele tem um caminho maior a percorrer. Então, ele tem que aumentar a velocidade, porque a vazão é a mesma. Tudo bem, pessoal? Quem está determinando a vazão aí, na verdade, é a velocidade do avião. Tudo bem? Em relação ao ar, né? Ou do ar em relação ao avião, tanto faz. Então, nós temos ali o fluido escoando com maior velocidade em cima. Se aumentou a velocidade, a pressão diminuiu. Então, em cima nós temos pontos de menor pressão, aqui em cima da asa do avião, e embaixo da asa do avião, pontos de maior pressão. Essa diferença de pressão gera força de sustentação da asa do avião. Nós temos, assim, N exemplos, tá, pessoal? N formas de você justificar, provar de forma prática, né, um experimento para justificar a equação de Bernoulli, né, o efeito Bernoulli. É só você procurar na internet, né? Vou tentar falar de alguns aqui, mas é fácil determinar isso. Aquela bolinha que ficava flutuando, né, quando você soprava um canudinho com uma cestinha de basquete. Existem vários exemplos para justificar o efeito Bernoulli. Galera, vamos lá, utilizando a equação de Bernoulli aí para alguns exemplos, né, de questões como isso pode cair para você no vestibular. Explique por que uma forte ventania pode causar o destelhamento de casas. Vamos lá, galera. Bom, aqui eu tenho, né, cara, uma foto, né, mostrando a vocês o que aconteceu recentemente, né, no sul do país, onde teve um tufão que saiu arrebentando as casas, né, cara, os telhados e tal. Então, quando você tem um fluido passando, né, em alta velocidade em cima do telhado, velocidade aumentou, a pressão diminuiu. A pressão fica menor em cima e a pressão maior embaixo. Essa diferença de pressão gera essa força, né, que acarreta o destelhamento. Você pode ver em todo filme de tufão, furacão, as casas são praticamente sugadas em direção a ele, no sentido dele, né? Nós temos ali uma diminuição de pressão devido ao ar estar se movimentando em alta velocidade. Vou mostrar a vocês um vídeo, né? Uma moça conseguiu filmar na hora que o telhado estava sendo arremessado devido ao vento, arrancado devido ao vento. Agora o momento exato, olha.
Bom, galera, impressionante, né? Imagem impressionante. Destrói tudo, né? Posto de gasolina sofre muito com isso por ter um telhado muito plano. Então, se passar um vento ali, consequentemente, arranca tranquilamente o telhado de posto de gasolina. Então, galera, agora vamos fazer conta, tá? Considere que a tubulação horizontal de água de uma cidade tem área de seção transversal de 0,18 metros quadrados. Essa vai ser minha área A1. Essa tubulação está sujeita externamente à pressão atmosférica e se a pressão interna diminuir abaixo do limite 0,84 atm, há um grande risco de colapso da estrutura. Normalmente, a água escoa por essa tubulação com a velocidade de 2 metros por segundo, sob a pressão de uma atmosfera. Contudo, em razão de lixo e sujeira depositados em determinado ponto da tubulação, há um estrangulamento que diminui a área da seção transversal. Então, se essa área diminui, pessoal, consequentemente a velocidade de escoamento vai aumentar, diminuindo a pressão dentro da tubulação nesse trecho. Consequentemente, a pressão dentro vai sendo menor, a pressão externa sendo maior, pode ocasionar o colapso dessa tubulação, né, de água. Letra A. Qual a velocidade máxima de escoamento da água na tubulação estrangulada para que a pressão no interior da tubulação não caia abaixo do valor mínimo de 0,84 atm? Bom, galera, tá ali, ó, P1, né, pressão estática, densidade V1 quadrado sobre 2, velocidade ao quadrado sobre 2, a pressão dinâmica, né, igual a pressão estática no ramo 2, mais a pressão dinâmica no ramo 2, onde vai sofrer o estrangulamento. Muito bem, equação de Bernoulli. Aquele termo DGH eu vou tirar porque está na mesma altura. Ele fala que a tubulação é horizontal. Vamos para a conta. Tá aí, a pressão, né, estática no ramo 1, 1 vezes 10 elevado a 5, pessoal, passei de atm para newton por metro quadrado, ou pascal, tanto faz, né? É só multiplicar por 10 elevado a 5. Existe um vídeo no canal que fala de densidade e pressão. Procura aí, por favor, tá? Ali eu faço transformação devagarinho com vocês. Então, para passar de atmosfera para newton por metro quadrado, multipliquei por 10 elevado a 5. Densidade da água no sistema internacional, 10 elevado ao cubo, né, quilogramas por metro cúbico. A velocidade V1, que é essa aqui, ó, 2 metros por segundo, ao quadrado 4, sobre 2 da fórmula, né? Igual a 0,84, de novo multipliquei por 10 elevado a 5, mais 10 ao cubo, que é a densidade da água, a velocidade do ramo 2 ao quadrado, sobre 2. Bom, galera, todo mundo aí tem 10 elevado ao cubo. Então, simplificando a equação por 10 elevado ao cubo, eu consigo ter ali, ó, 1 vezes 10 ao quadrado, que é 100, menos 84, né, que é 0,84 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, 100 menos 84 dá 16. 16 mais 2 tem ali 18. 18 vezes 2, né, passo 2 para lá multiplicando, 36. 36, né, raiz quadrada 36, 6 metros por segundo é a velocidade resposta da letra A. Agora a letra B, pessoal. Qual é a área mínima da seção transversal que precisa estar livre para que a pressão na tubulação não caia abaixo do valor mínimo de 0,84 atmosferas? Então, aqui na letra B, eu vou usar a equação da continuidade. A1V1 igual a 2V2. Galera, a área 1, 0,18 já está em metro quadrado. Posso deixar assim, né? Sistema internacional. Velocidade 1, 2 metros por segundo. Igual a 2, que eu quero descobrir a área 2, vezes 6, que é a velocidade no ramo 2, né? Que a gente descobriu na letra A. Então, 0,18 dividido por 6 dá 0,03 vezes 2, 0,06 metros quadrados. Bom, galera, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.